Olá, boa noite, tudo bem, meu amigo, minha amiga? É um prazer imenso ter você conectado aqui conosco para mais uma programação especial. Hoje nós iremos estudar um pouco a Bíblia e descobrir coisas maravilhosas, tá? Ensinos maravilhosos que Deus deixou para cada um de nós. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós iremos cantar uma música em louvor ao nosso Deus Criador. Convido você para que cante junto comigo esta linda canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu
Amém. Deus seja louvado. Vamos orar neste momento? Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, te agradecemos, ó Pai, pela vida e pela oportunidade que nós temos de louvar o teu grandioso nome. Iremos agora abrir a tua palavra para estudá-la. Pedimos, Senhor Deus, a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender os teus ensinos. Suplica-te também uma bênção toda especial sobre esta pessoa que está conectada conosco neste momento. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Pois bem, queridos, nós estamos então começando uma série de estudos que será realizada aos domingos, tá certo? Domingos especiais. E o nosso primeiro tema, o nosso primeiro estudo desta série tem como título Segurança em um mundo de incertezas. Olha só, segurança em um mundo de incerteza. Se você pudesse escolher uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas em nossos dias, qual seria essa palavra? Eu escolheria a palavra incerteza. Por quê? Parece que nunca houve tantas pessoas tão cheias de dúvidas e incertezas quanto agora. Elas não têm certeza se serão repentinamente varridas da face da Terra por uma guerra nuclear ou se o aquecimento global as destruirá primeiro. Não têm certeza de onde vieram e muito menos para onde estão indo. Se terão uma próxima refeição, onde dormirão na próxima noite e etc. Estão incertas sobre sua saúde, estão incertas sobre o seu casamento e também incertas sobre o seu futuro. Princípios morais que pareciam sólidos, hoje estão desmoronando. Os alicerces morais da sociedade parecem estar em ruínas. Nada parece ser muito certo. Muitos perderam a esperança em um amanhã brilhante e no futuro positivo. Afirmam que uma pessoa pode viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas nem um segundo sem esperança. Na verdade, as pessoas elas agem desesperadamente. A desesperança tem contribuído para o aumento de abuso de drogas, do uso excessivo de antidepressivos, do alcoolismo e também do suicídio. É interessante que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta cerca de 20% da população mundial em algum momento da vida. E acreditam que, em poucos anos, a depressão ela poderá superar as doenças cardíacas, como o transtorno de saúde com a maior incidência no mundo. As vendas mundiais de antidepressivos, eles giram em torno de 24 bilhões de reais anuais. Desesperadas, muitas pessoas se voltam para o álcool. E segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos relacionados com o consumo de álcool. Em média, uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos em algum lugar do mundo. É interessante, queridos, que em um artigo publicado na revista Newsweek, um psicólogo descreveu nosso conflito, ou os nossos conflitos, como um passo para o Armagedon. Ele não é o único preocupado. Estamos, de fato, à beira da última guerra mundial descrita no livro do Apocalipse? Para onde estamos indo? Existe um lugar seguro onde nós podemos encontrar a esperança? Será que haverá um futuro? Interessante, amados, que uma antiga profecia de mais de 2.500 anos apresenta algumas respostas. Ela nos mostra um quadro esperançoso sobre o futuro. Essa profecia, ela aponta para o que virá e pinta o amanhã com cores brilhantes. Ela nos levanta e dirige nosso olhar para o céu.
podemos encontrar respostas para as nossas perguntas olhando para a história. Vamos fazer uma viagem ao passado, até ao palácio de um antigo rei, a fim de encontrar esperança para o futuro da humanidade. Liderados por Nabucodonosor, os babilônicos, eles dominaram as terras hoje conhecidas como Iraque e Oriente Médio, de 605 a 539 a.C. É interessante que numa noite o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. Isso está relatado em Daniel capítulo 2. E acordou dominado por uma sensação de medo e apreensão. Em desespero, ele chamou os seus conselheiros. Quem eram os seus conselheiros? Os magos e os feiticeiros da Babilônia. É interessante que a Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, conta esta história. No capítulo 2, Daniel, versos 1 ao versículo 3. Eu quero ler para você aqui, Daniel 2, 1 a 3, que fala o seguinte. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Olha só, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. É interessante que o versículo 4 fala o seguinte, os caldeus, né, ou seja, os magos, então disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. É interessante, queridos, que Nabucodonosor mandou os astrólogos, os magos e os sábios desvendarem, se puderem, o que ele havia sonhado. O rei logo descobriu que os chamados sábios eram falsos. Eles não podiam revelar nada a ele. Há muitas pessoas hoje que cometem o mesmo erro de Nabucodonosor quando pensam em descobrir algo sobre o futuro, recorrendo à astrologia e aos adivinhos quando deveriam consultar a palavra de Deus. O rei ficou muito irado e ordenou que, se eles não revelassem o sonho que ele teve naquela noite e não estava lembrando, todos seriam mortos. Naturalmente, os magos não tinham a menor ideia do que o rei havia sonhado. Pode haver momentos em sua vida em que o futuro seja incerto e seus problemas pareçam grandes demais. Lembre-se, o mesmo Deus que respondeu à oração de Daniel lá na Babilônia, também ouvirá a sua oração. Daniel, então, foi levado à presença do rei Nabucodonosor e, quando perguntado sobre o assunto, é interessante que Daniel, ele respondeu o seguinte, olha só, nos versículos 27 e 28, de Daniel, capítulo 2. Olha o que ele respondeu. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, olha só, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois vê saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Olha só, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Queridos, o sonho do rei babilônico foi uma revelação não apenas para ele, mas também para nós. Aquele sonho nos leva em uma viagem pelo tempo e nos dá esperança quanto ao futuro. Ele nos conduz ao longo de 2.500 anos de história, revelando o próximo grande evento que já se mostra no horizonte.
Ou seja, na verdade, é uma profecia de tirar o fôlego. Mas qual é o sonho de Nabucodonosor? Observe aqui o que fala em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 33. Olha só. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Observe, Daniel ainda, ele continua com voz calma e cheia de autoridade. Observa o que ele fala aqui no versículo 34 e 35. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de barro, dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que enchia toda a terra. Ou seja, queridos, o rei, ele estremeceu e ficou maravilhado com a interpretação de Daniel. Assim como você agora. O rei Nabucodonosor estava curioso para saber o que tudo aquilo significava, o que aquele misterioso sonho revelava para ele. Eu tenho ouvido pessoas dizendo, veja bem, a profecia é apenas uma questão de interpretação individual. Cada um diz o que pensa ou o que aquilo significa para ela. Você nunca sabe realmente o que ela significa. Queridos, Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana ou para meras adivinhações. Veja que as palavras de Daniel no capítulo 2, versículo 36. Este é o sonho e também a sua interpretação daremos ao rei. A quem Daniel se refere quando usa a palavra nós? Naturalmente, a Deus e a ele mesmo. Portanto, queridos, toda revelação da profecia, olha só, toda revelação da profecia, ela é dada por Deus através de agentes humanos. Versos 37 e 38, então fala assim, Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Ele fala o seguinte, olha só, tu és a cabeça de ouro. É interessante, queridos, que a cabeça feita de ouro representava o Império de Babilônia, um reino poderoso e luxuoso. Interessante que havia em Babilônia mais de 200 templos dedicados a dezenas de divindades pagãs, museus, sistemas de água, os famosos jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Um presente de Nabucodonosor para sua esposa libanesa. A cidade, ela tinha entre 16 a 18 quilômetros de circunferência, cercada por 2 muros com largura suficiente para que 2 carruagens corressem lado a lado. Realmente, meus queridos, era uma cidade magnífica. Olha aqui que fala o versículo, Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Observa o que Nabucodonosor ele fala aqui, ó. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e
para a glória da minha majestade? Olha só, Nabucodonosor, ele era cheio de arrogância e orgulho. Arqueólogos, em suas escavações pela cidade, descobriram milhares de tijolos de barro nos quais se estampavam seu nome. Parece que o egocêntrico monarca queria que o mundo nunca esquecesse seu legado. A imagem do sonho de Nabucodonosor tinha a cabeça feita de ouro, mas não era toda de ouro. Para total espanto do rei, Daniel explicou que Babilônia seria destruída e outra nação se levantaria para dominar o mundo, ou seja, a nação dos medos e persas. Mas como foi que Babilônia caiu diante do império dos medos e persas? É interessante que o capítulo 5 do livro de Daniel registra que o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, ofereceu uma grande festa cheia de muito vinho e orgia como tributo aos deuses de Babilônia. No meio da festa, enquanto eles dançavam entorpecidos, celebrando a supremacia dos deuses babilônicos e cometendo atos de imoralidade, Deus disse: basta, basta. Naquela noite, uma misteriosa mão pálida escreveu na parede. Esta é a inscrição que foi feita. Olha só, deixa eu ler para você aqui. Daniel, capítulo 5, tá? Onde anuncia aqui a queda de Babilônia. Daniel, capítulo 5, versículo 25 a 28. Observa o que é dito. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, ou Pérez, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, Babilônia caiu, exatamente como previsto pela profecia. Olha o que fala aqui o versículo 30 e o 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Agora eu pergunto, quem foi o general persa que comandou seus exércitos contra a poderosa nação babilônica? Interessante, queridos, que mais uma profecia bíblica feita cerca de 140 anos antes, quando Deus revelara o nome do homem que conquistaria a Babilônia. Olha só que interessante, né? Ciro, na verdade, ele nem havia nascido, e a profecia apontando seu nome fora feita. Observa aqui, ó. Quero ler para vocês aqui, Isaías capítulo 40, versículo 1. Isaías capítulo 45, Isaías 45, versículo 1, fala assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, olha só, para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha que tremendo, hein? No ano de 539 a.C., ele atacou Babilônia, desviando o rio Eufrates, que passava por debaixo dos muros da fortificada capital babilônica, e invadiu a cidade, derrotando a cabeça de ouro, Babilônia. É interessante, queridos, que o cilindro de Ciro é um antigo registro escrito em argila encontrado nas ruínas da Babilônia. Ele confirma que Ciro era o governador persa que atacou a Babilônia, exatamente como o profeta Isaías havia predito. Ciro e o império dos medos-persas era o reino de prata que Nabucodonosor vira em seu sonho.
É interessante, vamos voltar aqui para o capítulo 2 de Daniel. Daniel, capítulo 2, tá certo? Versículo 39, fala assim, olha aqui. Depois de ti se levantará outro reino, né? Inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Olha só, Daniel, então, capítulo 2, versículo 39, afirma que depois dos medos e persas, um terceiro reino de bronze dominaria as nações. Esse reino foi a Grécia, com seus exércitos comandados pelo general macedônico, ou general macedônio Alexandre o Grande. Ele derrotou os medos e persas em 331 a.C. Durante 190 anos, o reino de prata dominou o mundo. Agora era a vez do reino de bronze. Quando Alexandre ele tinha apenas 30 anos de idade, o Império Grego era um poder mundial dominante. Nações após nações caíam diante de seus ataques. É interessante, queridos, que um historiador declara que Alexandre lamentava não haver mais mundos para conquistar. A história estava seguindo o diagrama profético. Alexandre, ele planejou reconstruir a torre do templo de Babilônia. Ele queria fazer desta cidade a capital de uma província. Por pouco tempo, milhares de soldados trabalharam limpando os entulhos. Subitamente, Alexandre morreu, possivelmente debilitado pela malária e vencido pelo álcool. E então, o projeto foi abandonado. Isso também foi um cumprimento profético. Observe que fala aqui, Jeremias capítulo 51, tá certo? Jeremias 51, versículo 37. Deixa eu ler para você aqui, tá? Jeremias 51, versículo 37. Olha o que fala aqui. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada, olha só, de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Mais uma vez, queridos, a história confirma a verdade da profecia bíblica. O que descobrimos até agora sobre a antiga profecia de Daniel? É interessante que cada aspecto da profecia foi cumprido com precisão. Babilônia, Medopérsia e Grécia governaram sucessivamente. Em seguida, um quarto império se levantaria, simbolizado pelas pernas de ferro. A Bíblia predisse que o quarto reino seria forte como ferro, e esse poder seria Roma. É interessante, queridos, que Roma governou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. O seu exército dominou a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Os romanos, eles uniram seu império com um sistema de estradas, o culto aos seus deuses, sua cultura e um exército forte e impecável, forte e implacável, que imediatamente suprimia qualquer oposição. Na verdade, queridos, Roma governava com punho de ferro. O que sabemos sobre a queda de Roma, a quarta nação? Será que Roma foi conquistada por um quinto império, como foram as outras nações descritas no sonho de Nabucodonosor? Não, claro que não. Na realidade, ela foi despedaçada e dividida. Foi exatamente como o sonho de Nabucodonosor predisse. Observe, tribos bárbaras vindo do norte atacaram o Império Romano, partindo-o em pedaços. Por exemplo, os francos conquistaram a região hoje conhecida como França e ali se estabeleceram.
Os anglo-saxões, eles invadiram a Inglaterra. Os alamanos ocuparam a Alemanha. Os érulos se apossaram da Itália. Os visigodos dominaram o sul da Espanha. Os suecos se estabeleceram em Portugal e os vândalos no norte da África. O antigo Império Romano ele foi dividido exatamente como a profecia havia pronunciado. A Bíblia, queridos, ela predisse que o Império Romano seria dividido e nunca mais seria restabelecido. É interessante que cada detalhe dessa profecia tem sido cumprido. A história da Europa é uma das maiores evidências de que a Bíblia é verdadeira. Ela, de fato, meus amados, ela, de fato, é a palavra de Deus. Vem, então, a parte da profecia que é ainda mais impressionante. O Império Romano, ele desmoronou entre 31 e 476 depois de Cristo. Mas Daniel acrescenta que depois que Roma fosse dividida, haveria, olha que interessante, hein? Haveria tentativas de reunir o Império, né, por meio de casamentos entre diferentes famílias de nobres. Aqui estão as palavras da profecia. Olha que fala o versículo 43 de Daniel, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para você. Daniel, capítulo 2, tá certo? Versículo 43. Olha o que fala aqui. Quanto ao que viste do ferro, olha só, tá? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro, olha só, assim como o ferro não se mistura com o barro. Queridos, Carlos Magno foi o primeiro a tentar reunir as regiões do Império Romano. Com a idade de 29 anos, enquanto ajoelhava em adoração na cidade de Roma no dia de Natal, no ano 800 depois de Cristo, o Papa colocou em sua cabeça a coroa do Sacro Império Romano. A Igreja o aprovou e desejou uma Europa unida. No entanto, quase meio século depois, ele morreu derrotado. Ele não conseguiu fazer o ferro e o barro se unirem. O próximo a tentar foi Carlos V e falhou. Ele governou de 1364 depois de Cristo a 1380 depois de Cristo e conseguiu estabelecer uma trégua na Guerra dos 100 Anos, superando a maioria dos seus inimigos. Mas durante os últimos anos de seu reinado, as revoluções se multiplicaram e ele morreu como um homem derrotado. Luís XIV, um rei da França muito perspicaz, também tentou unir a Europa em um império, mas também fracassou. Interessante que ele governou de 1643 a.C. até 1715 a.C. Um reinado muito longo e bem-sucedido. Ele era conhecido como grande monarca. Ele conquistou vitórias diante dos holandeses, até que estes abriram os diques, inundando sua própria cidade, fazendo Luís XIV recuar e ficar indefeso para continuar a campanha. Uma coisa tão pequena parou um grande monarca. Napoleão foi outro governante que tentou e falhou. Ele chegou muito perto do sucesso. Aos 29 anos de idade, ele tomou o controle da França e começou a dar à Europa um governante. Ele era um homem baixinho, mas era chamado de pequeno gigante. Ele era considerado um gênio militar. Seu exército varreu toda a Europa em uma ação militar sem paralelos durante 16 anos, e pareceu que nada seria capaz de detê-lo. Parecia que nada iria parar Nabucodonosor, ou melhor, nada iria parar
Napoleão. No entanto, os elementos da natureza entraram em ação em Waterloo, e a artilharia de Napoleão ficou toda encharcada pela chuva. Então ele foi derrotado. Apenas uma coisa simples, como a chuva derrotou o conquistador mais poderoso. Depois de se tornar um prisioneiro, Napoleão parece ter dito: eu queria formar um sistema europeu, um código europeu de leis e um tributo de recursos. Haveria apenas um povo em toda a Europa. A Europa logo se tornaria uma nação. Waltman, agosto de 1941. Ele deveria ter lido no livro de Daniel: eles não se unirão em um ao outro. É interessante, queridos, que tudo o que foi predito através da revelação do sonho de Nabucodonosor, reino após reino, império após império, nomes revelados, ascensão e queda de poderosos, tudo devidamente descrito e revelado pela profecia. Tudo se cumpriu conforme Deus havia revelado. Que coisa, né? 30 anos depois, o doutor Thomas Arnold, né, de Waterloo, ele disse: qual foi o principal adversário desse tremendo poder? Por quem foi vencido, resistido e derrubado? Por ninguém e por nada, mas pela interposição direta e manifesta de Deus. Interessante que, ao longo do século, ao longo dos séculos, a mão de Deus tem dirigido verdadeiramente os assuntos dos homens. No século XX, o líder alemão Adolf Hitler, ele fincou seu olhar na conquista de toda a Europa. Ele disse: um povo, um império, um líder. Mas foi derrotado, assim como predisse a profecia. No versículo aqui, 43, o finalzinho aqui, a última parte: mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Queridos, ao rever esses assombrosos cumprimentos da profecia bíblica, podemos adquirir uma perspectiva do tempo e da história, que não é encontrada em nenhum outro lugar senão na palavra de Deus. Tudo o que essa impressionante profecia predisse foi cumprido, exceto uma coisa. É interessante que nós estamos vivendo justamente no auge da história, os momentos finais da profecia, o que falta para se cumprir. A última parte da profecia ainda está no futuro. Todo o restante aconteceu exatamente como foi predito. Assim, podemos ter confiança absoluta no fato de que essa última parte da profecia, ela será cumprida assim como foram as demais. E preste, queridos, muita atenção, pois isto é muito importante porque afeta todos nós. Observe, Daniel interpretava a conclusão da profecia desta maneira. Deixa eu ler aqui para vocês os versos 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua, olha só, nos pés de ferro e de bronze e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Ou seja, o vento os levou sem deixar vestígio. E outra, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Olha que coisa interessante, queridos.
A interpretação desta cena está logo após a sua descrição no capítulo 2, versículo 44, que fala assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo, olha que bonito, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A pedra, olha só que interessante, a pedra não é uma bomba nuclear que exterminará a civilização. Também não é um desastre natural ou um meteoro que destruirá a vida neste planeta. Ela se refere a Jesus, que voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observa que fala aqui, Apocalipse, que eu falei para você, que é Apocalipse 19, versículo 16. Olha só, capítulo 19, versículo 16, que fala assim, ó, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No surgimento e queda das nações, Deus tem o destino deste mundo em suas mãos. Deus, queridos, Deus, ou seja, ele está no controle. Em breve, a pedra cortada sem mãos humanas, que é o divino todo-poderoso e eterno reino de Jesus Cristo, virá. E esse reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha o que fala aqui, queridos, a profecia, o versículo 44, a última parte. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Jesus voltará em breve. Um dia a enfermidade, o sofrimento e o pecado terão fim. Um dia não haverá mais guerra, nem preocupações, nem necessidades. Um dia não haverá mais doenças, nem desastres, nem morte. Um dia não haverá mais nuvens de tristeza e desapontamentos, devastação e desânimo. A Bíblia diz que não haverá mais noite, porque veremos sua face e com ele, ou seja, com Jesus Cristo, viveremos para sempre. Viveremos por toda a eternidade. A Bíblia diz que veremos sua face e viveremos com ele para sempre. Essa, meus queridos, é uma notícia incrivelmente boa, incrivelmente maravilhosa. Em um mundo de incertezas, ela nos dá segurança. Deus tem um plano para este planeta. Em um mundo de desesperança, há esperança. Por quê? Olha o que fala aqui, a última parte do versículo 45. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu quero ler aqui todo o versículo 45. Observe aqui, ó. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser, olha só, o que há de ser futuramente, né? O que há de ser futuramente. E ele termina falando, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Muito em breve, Jesus Cristo voltará para buscar os seus remidos. Estejamos nós preparados para este ponto. É seu desejo? Se é seu desejo estar preparado para a volta do Senhor Jesus, escreva aí no chat, escreva aí nos comentários. Eu desejo estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo.
galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos fazer mais uma oração. Falemos com Deus então neste momento. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, nós queremos lhe agradecer, Senhor Deus, pela certeza que temos de que muito em breve Jesus Cristo voltará para nos buscar. E com ele viveremos para todo o sempre. Senhor Deus, eu te peço, ajuda-nos, ó Pai, em nosso preparo para a eternidade. Ajuda-nos em nosso preparo para a volta do Senhor Jesus Cristo,
para que quando Cristo voltar, não nos encontre desapercebidos, mas sim, Senhor Deus, prontos e preparados para vivermos contigo a eternidade. Mais uma vez, peço a Ti uma bênção toda especial sobre esta pessoa que está conectada conosco. Ajude esta pessoa a fixar o olhar apenas nas coisas espirituais. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe. E até domingo que vem, no nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, no nome do Senhor Jesus Cristo.